Saudações, boa noite, bom dia, boa tarde. Continuando a série Literatura, vamos falar agora sobre literatura e ficção científica. Sci-fi, exatamente. Vamos falar, mas não vamos voltar naquela proto-sci-fi não, né? Proto-sci-fi tem gente que inclui até o Frankenstein da Mary Shelley, né? Que tem lá a questão de ressuscitar o cadáver com energia elétrica e tal, mas ali tem mais terror, né? Tem que a gente colocar as aventuras do Verne, a volta ao mundo, né, descendo ao vulcão lá no viagem ao centro da Terra, a viagem à Lua, né, inclui o Verne. Eu coloco o Verne na parte de aventuras. Então você tira o terror, a aventura, aí você já vai na ficção científica, ou seja, uma coisa científica que interage na realidade, uma coisa científica que dá um salto na realidade. Então, por exemplo, viajar no tempo não é por magia. Né? Existem outras narrativas de viagem no tempo em que é aquela questão da fantasia. O protagonista adormecia, e ele adormecia e era transportado para o mundo fantástico, certo? E lá no mundo fantástico ele passava 10 anos, por exemplo. 10 anos ficava lá. E aí peripécias vão e ele volta para o mundo da realidade, esse mundo nosso. E aí ele passa 10 anos lá, só que aí, quando eu cheguei passou 20 anos aqui. Então há uma diferença de tempo. Então ele volta nesse mundo aqui e não reconhece as pessoas, né? Há uma viagem no tempo. Ou pode ser o contrário também, ele passa 10 anos lá, quando ele volta para esse mundo aqui passou 10 minutos. Então, né, há uma viagem no tempo aí, ou seja, ele perdeu tempo ou ganhou tempo. Então ele achou que passou 10 anos, só que quando ele volta para a realidade passou apenas uma hora, por exemplo, né? Bem, isso aí no plano da fantasia. Agora, o cara monta uma máquina para viajar no tempo. Então nós estamos falando agora de ficção científica mesmo, né? O Wells montou esses livros aqui que marcou a época, que é A Máquina do Tempo, Time Machine. E esse livro é a ideia de um cientista que pensa assim: eu vou criar uma máquina para viajar no tempo. O Wells viveu de 1866 a 1946. E essa obra aqui foi feita em 1894 a 95, e assim, eu acho primordial para explicar a viagem no tempo, ou seja, a ideia de que ele vai para o futuro ver uma outra civilização, e lá no futuro, no distante futuro, ele vê que existe uma grande civilização, só que avanço científico, que futuro maravilhoso, cadê o apocalipse? Não tem apocalipse. Só que aí descobre que aquela bela civilização é mantida por escravos que vivem no subterrâneo, pessoas que não têm acesso à civilização estão ali. Então, aquela ideia lá da Revolução Industrial, né? Ou seja, o patrão está lá muito bem e os empregados, os servos, os escravos estão lá trabalhando nas minas, né? Então ele mostra muito isso. Agora é interessante que todo recurso aqui da narrativa é científica, né? A fantasia é só as entrelinhas, né? Por exemplo, possivelmente o ser humano daqui a alguns milênios vai dividir em classe, com classe até morfologicamente, digamos, pessoas que vivem na luz e pessoas que vivem no subterrâneo, pode haver uma diferenciação. Eu lembro até de um filme que o cara descobre que os aliens, para você ver interessante, os aliens são seres humanos no distante futuro que criaram a máquina do tempo e voltaram. Então os aliens somos nós lá no futuro voltando para nos ver, né? Então os aliens não é um por lá de Alpha Centauri, próximo Centauri, não é um outro mundo. Na verdade são pessoas lá daqui a 2000 anos criaram a máquina do tempo e estão nos visitando. Então os aliens são nossos descendentes. Só que lá no futuro os aliens já mudaram a forma da pele, a forma dos olhos. Ele não sabe se teve algum problema nuclear e sofreu mutação, né? Assim como nós não somos igual ao pessoal aí de 10 mil anos atrás, né? Os Cro-Magnos, Neandertal. Então é uma possibilidade. Então essa possibilidade se abre porque ele trabalhou cientificamente uma possibilidade de viajar no tempo. Ou seja, não por magia, não por fantasias mágicas, tal. Não entra na fantasia. Há um mecanismo, ele desenvolve esse mecanismo e ele consegue viajar no tempo. Beleza, então, agora, a grande reviravolta mesmo na ficção científica é o Isaac Asimov, que é mais conhecido pela Fundação, só que a Fundação é uma grande epopeia fantástica, inspirou aí Duna, inspirou Star Wars e tal. Mas aqui o El Robô, nos anos 50, ele marcou em curtas narrativas, né? Esse livro aqui é fantástico, até a textura dele, esse brilho, né?
metálico dele. Em Pequenos Contos ele estabelece as 3 leis da robótica. Ele mostra como é que seriam esses robôs, como é que eles trabalhariam para os humanos, esses robôs teriam consciência, esses robôs poderiam se revoltar. Essa ideia de robô não é ideia do Asimov, é um tcheco que teve essa ideia do livro, muito simples, dos robôs, que seriam esses servos, esses escravos do ser humano, trabalhariam naquele trabalho pesado que o ser humano não quer. Então minas, escavações, todo esse trabalho que seria desagradável para o ser humano, bota o robô para trabalhar. E aí o Asimov trabalha no futuro, criando essas possibilidades em que esses robôs eles vão seguir as 3 leis, eles vão transgredir as 3 leis. Essas 3 leis, elas são eternas, ou seja, eu programo o robô ali, ele vai seguir essas 3 leis. Agora, ele não pode, por exemplo, ferir outro ser humano mesmo que ele esteja sendo destruído. Então, tem essa questão de, ele não pode ferir o humano mesmo que ele seja destruído. Então a autopreservação é ainda um nível abaixo da. Então uma criança pode brincar, desmontar um robô e o robô nada pode fazer, porque ele não pode afetar a criança, porque ele estaria rompendo essa lei. Então ele se permitiria ser desmontado até uma última engrenagem. E aí o Asimov, a partir disso, começa a criar vários, lá na Fundação também tem os robôs, E tem um filme, e tem um livro do Asimov, lembrando do Time Machine, em que ele tem o Fim da Eternidade, que é toda uma organização do tempo, A gente lembra da Marvel, do Loki, tem lá o pessoal que cuida das viagens no tempo. Então lá no Asimov também tem isso, uma equipe, uma equipe de pessoas para viajar no tempo, para olhar como é que está acontecendo cada evento, impedir certos avanços humanos, digamos que o ser humano vai inventar uma bomba lá, a cara vai impede. Então eles estão interferindo nos bastidores. Então a equipe chama Fim da Eternidade, que é uma viagem no tempo. Agora o Asimov usou o Eu Robô como uma base para criar um grande universo, que é o máximo que é a Fundação. Quando ele lançou a trilogia nos anos 50, ele começou a escrever outros livros para completar a trilogia e depois começou a atrelar toda a obra do universo da Fundação. Então várias obras que antes nem tinham sido pensadas como parte da Fundação foram adaptadas para imaginar, olha, isso aqui foi antes da Fundação, antes do Império existir, como é que é o Império Galáctico, e depois o fim do Império Galáctico, depois a Fundação, a segunda Fundação. Então ele foi montando todo o universo, igual o Tolkien inventou o universo. Ela começa com o Hobbit, começa com a trilogia da Guerra do Anel, depois ele volta ao Silmarillion explicando como é que foi antes. Então o autor começa a perceber que aquele livro que fez sucesso é um pedacinho de um universo muito maior. Então aconteceu. Só que o Asimov, sem o sucesso do Eu Robô, não seria o Asimov. Se para começar a ler o Asimov, os contos do Eu Robô. Muito bem, agora tem um autor muito bom, sim, que é clássico, ainda mais por esse livro que o Fahrenheit 451, que tem vários filmes, tem até o Equilíbrio, que é uma releitura. O Fahrenheit, ele pensou o seguinte, olha, as pessoas estão preocupadas muito com entretenimento, muito com televisão, e não estão lendo. E se existisse uma sociedade, que assim, não é que vai proibir livro não, mas as pessoas vão começar a desprezar os livros, aí vai surgir um grupo de pessoas para poder, vamos libertar você dos livros, vamos limpar a civilização dos livros, porque os livros vão ficar entediantes, as pessoas têm TV, pessoas têm cinema, para que vai ler? Por que vai ler? Não tem necessidade. E aí há uma equipe de bombeiros, só que os bombeiros não são para apagar incêndios, os bombeiros aqui causam incêndio. Então o Fahrenheit 451 é a temperatura em que os livros queimam. Muito bem, as pessoas que gostam de livro e sobrevivem a essa matança da literatura, elas começam a decorar os livros. Então essa história disso, ou seja, é a resistência ao fim da literatura. Que aí essas pessoas começam a decorar essas obras e cada pessoa se torna especialista na obra. Então, por exemplo, alguém decorou a história do Gato de Botas, aí essa pessoa é o Gato de Botas, ele vai lá e conta a história do Gato de Botas. Essa pessoa decorou o Moby Dick, aí ele vai lá, eu sou o Moby Dick, ele vai contar a história do Moby Dick. Então imagina as pessoas no futuro, não tem mais livro, mas algumas pessoas decoraram esses livros que existiram. Então passa a literatura que nasceu como uma literatura, como uma narrativa oral, não tinha escrita, era oralmente passado, aí ela voltou no futuro a ser oralmente. Ou seja, as pessoas decoram e contam os livros, não tem mais o cheiro do papel, não tem mais o livro. Na verdade as pessoas acham cômodo, bota para queimar isso aí mesmo.
né? Nem precisa mais do governo proibir igual lá no 1984, que é uma distopia, isso que é uma distopia, mas lá a distopia no sentido que o governo não permite mesmo o livro, o governo recolhe os livros, é proibido quem tem livro, né? No Fahrenheit a ideia que se passa é que as pessoas passam a desprezar a literatura porque tem coisas mais legais, né? Televisão, cinema, etc. Então a literatura fica uma coisa de, isso é coisa de velho, né? Isso é coisa de velho, vamos queimar tudo, pode queimar tudo. Entre a ficção científica e a fantasia tem as Crônicas Marcianas. Aqui tem 2 edições, né? E é o Bradbury ainda e a Crônicas Marciana, aqui a apresentação do Borges, né? São 2 edições. É uma série de contos que estão no mesmo universo. Então a narrativa não é contínua, ou seja, são vários saltos temporais. Ele mostra várias missões dos humanos até chegarem na Lua, em Marte, né? Além da Lua, é Marte. Eles estão colonizando Marte. E aí os humanos estão colonizando Marte em várias levas, várias missões, e aí vai sobrevivendo, quem resiste, eles vão dominando os marcianos resistem, e depois, aí não vou dar spoiler, o que acontece. Mas são esses vários contos vão no gradativo e constroem um universo. Então é essa quantidade de contos que constrói as Crônicas Marcianas. São pequenos contos que tem um pouco de ficção científica, tem um pouco de fantasia, tem um pouco de poesia, tem partes aqui altamente poéticas, descritivas. Como é que seria um mundo habitado por marcianos que entram em decadência porque entram em contato. Aí eu lendo isso aqui, eu lembro das grandes civilizações que tinham aqui, né? Os astecas, os incas, nas Américas, que em contato com o europeu invasor vão entrar em decadência e acabar sendo extintas. Então elas resistiram um tempo, né? Os Peles Vermelhos lá resistiram à invasão europeia, mas em dados momentos essa decadência se acentuou, doença e guerra, né? Os europeus trouxeram a espada e os germes, né? Os vírus, e aí realmente, aí igual o Wells escreveu lá também A Guerra dos Mundos, o Wells ficou mais famoso pela Time Machine, né? Mas ele escreveu A Guerra dos Mundos. Lá os ETs são vencidos pela disseminação dos vírus. Eles estão invadindo a Terra e esqueceram dos vírus, né? E aí se contaminam e perdem a guerra. E aqui é a mesma coisa. Então os marcianos são extintos. Ao longo dos contos você vai vendo essa resistência e essa extinção. E aí só sobra esses relatos humanos terrestres sobre a vida marciana. E aí tem aquele negócio dos choques temporais, porque como é que era esse mundo marciano antes da decadência? E aí tem lá cenas, por exemplo, que os humanos conseguem enxergar esses marcianos do passado, e os marcianos lá no passado conseguem ver o futuro com os humanos, então entra na fantasia. Mas é uma forma dele mostrar isso, ou seja, como é que seriam, porque eles não chegam a se encontrar, porque quando os marcianos entram em contato com os humanos, a decadência, né? E como é que eu vejo então como é que era esse mundo marciano, tipo fosse agora, né? Então os humanos conseguem ter esse entrecruzar temporal do humano, do terrestre, do terráqueo, colonizando Marte. Então é uma crítica também ao colonialismo, né? Porque dá a impressão que dá que Marte era uma civilização fantástica e o humano foi lá, né? Foi lá invadir. Vou ocupar Marte, lá só um desertão, né, lá um deserto vermelho, mas existia toda uma civilização lá, aqueles canais lá tinham navios transparentes que deslizavam, muito, muito, muito poético, e inclusive um dos humanos se rebela contra essas missões, né? Ele passa a ver essa beleza dos marcianos e ele começa a sabotar a missão. Interessante isso, né? O humano ele começa a ficar pro lado dos marcianos, né? Nós estamos destruindo esse planeta, igual nós já destruímos. Inclusive no final tem isso, né? Os humanos começam em guerra aqui na Terra e os marcianos, ou seja, os terráqueos que moram em Marte, precisam voltar, né, para salvar a Terra, sendo que eles não conseguiram montar uma nova civilização em Marte. Ficaram vendo apenas contemplando as ruínas dessa civilização marciana, que nós só temos pequenos vislumbres, né? Nós perdemos nós não conseguimos, nós terráqueos não conseguimos conviver com outra civilização, né? Então é basicamente isso. Eu acho fantástico, né, a ficção científica, porque ela mostra coisas de nós mesmos, né? Não é só assim delírios de ciência, não, na verdade no que parece um delírio, né, uma fantasia científica, estão falando muito de nós mesmos. Ok? Agradeço a atenção, muito obrigado e compartilhem. Ok? Boa noite, bom dia, boa tarde.